Olá, pessoal. Eu sou o professor Murilo Jacobi e estou aqui com o professor Jacobi Fernandes e nós vamos falar um pouquinho sobre PPP, parcerias público-privadas, concessões, permissões e autorizações. Então, bom dia a todos. Nós temos pessoal aí de Pernambuco, Bahia, Ceará, São Paulo, Maranhão, Paraíba, Piauí. Eu agradeço a participação de todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para mandar a pergunta de vocês, não esqueçam de colocar o hashtag antes da pergunta, que aí a gente consegue filtrar aqui pelas perguntas. Como, graças a Deus, bastante gente participando, a gente quer a contribuição de vocês e poder tornar isso o mais útil possível. Tá certo? A DVF aí, não esquece de botar hashtag antes da pergunta, seu nome e de onde você está falando, tá bom? Todos vocês. Professor Jacobi, então pode começar aí. Olá, bom dia a todos. Nós estamos então agora numa nova live, tratando desses temas que o Murilo anunciou. Eu quero agradecer à Editora Fórum pela oportunidade, ao Marcelo, que está também nos acompanhando na parte técnica, ao Rogério, que está acompanhando aqui em Brasília conosco, e agradecer especialmente a você que está nos dando audiência, pedindo que compartilhe com seus amigos. O seu esforço na live anterior nos ajudou a sermos o primeiro em número de participantes da Editora Fórum. Conseguimos mais de 1.000 inscrições e mais de 200 realizadas durante a própria live. Hoje a gente vai tentar dar mais atenção às perguntas e vamos ficar um pouquinho mais de tempo com todos vocês, tá bem? Então, vamos lá. A primeira questão é associada à parceria público-privada, anunciada pelo Murilo. Antes das perguntas, eu gostaria de deixar alguns aspectos bastante esclarecidos em relação a isso. Parece haver convergência nas opiniões atuais em relação à PPP. Não haveria justificativa para reequilíbrio econômico-financeiro da tarifa, porque a tarifa foi ajustada considerando não só a demanda. E a demanda, como o Murilo mesmo colocou numa conversa que nós tivemos, essa demanda vai ser alterada durante o período do coronavírus, né, que nós preferimos chamar tecnicamente, que é o nome mais correto, de emergência em saúde pública de importância internacional, ESPIM, que é a mesma nomenclatura adotada agora pelo Procurador-Geral da República, né, ESPIM. Durante o período da emergência em saúde pública, realmente vai haver uma retração no uso de vários serviços públicos. Mas as concessões são planejadas para um período mais longo, 30 anos. Então, em princípio, o reequilíbrio econômico-financeiro das tarifas deverá ocorrer em outros momentos, bastante posterior, não agora previamente ao enfrentamento do estado de emergência. Agora, 2 pontos parece haver convergência entre todos os pensadores do direito. O primeiro deles é que esse estado de emergência é motivo suficiente para se alongar o período de investimentos nesse período. Ou seja, durante o estado de emergência, a obrigação de novos investimentos fica suspensa. E também a questão além do cronograma de investimentos, o pagamento de outorgas. Ou seja, quando o governo cobrou a concessão, esse período também pode ser aplicado ao concessionário, suspendendo as cobranças, tais como está ocorrendo em outras obrigações em que o destinatário dos recursos é o governo federal ou a administração pública. Várias cobranças e várias obrigações estão suspensas. Então, nesses 3 pontos, as PPPs são afetadas. O primeiro, a ideia de protrair, segurar um pouquinho os pedidos de reequilíbrio. É muito cedo, em concessões de 5, 10, 50 anos, 30 anos, nós cuidarmos de eventos de 2 semanas agora. Nós recomendamos ao poder público que segure um pouco os pleitos em relação ao reequilíbrio. Segunda questão é investimentos, que nesse período podem ser suspensos. E o terceiro ponto, o pagamento de outorgas. Muito bem, professor. Professor, para você ficar mais bonito na foto, dá um passo para frente aí. Obrigado. Muito bem. Acho que melhorou a iluminação.
Pessoal, não deixe de mandar perguntas de vocês, a gente vai conversando um pouquinho aqui sobre PPP e concessões, para que a gente consiga discutir, tratar os pontos que a gente tem de mais polêmicos, certo? Professor, você então pontuou que a primeira questão, estamos muito cedo para falar em reequilíbrio em concessões de 5, 10, 30 anos, afinal de contas, esse impacto tem que ser avaliado até quando do retorno, né, do fim da crise, né? A segunda questão que o senhor falou foi sobre os custos em relação às tarifas, a taxa para a administração pública, foi isso? O segundo ponto foi em relação às questões dos investimentos necessários. Se for afetado o fluxo de caixa, é compreensível que eles fiquem suspensos durante o período de emergência em saúde pública. E o terceiro é o pagamento da outorga ao poder concedente, que nós também consideramos que deve ser suspenso, se necessário, durante esse período. Nós estamos colocando se necessário quando afeta o fluxo de caixa. Mas é claro que existem exceções. Existem concessionários que estão prontos para investimentos maiores, inclusive nesse período. Professor, tanto o aumento do prazo da concessão contra a suspensão dos pagamentos de outorga, isso também são modos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato? É muito bem colocado, Murilo. Isso, na verdade, também são mecanismos de se restabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato durante a aplicação do direito provisório. O direito provisório é esse que, inclusive, é o nome que está sendo mais utilizado hoje na doutrina, durante o período da emergência em saúde pública, serão editadas várias normas que terão vigência durante esse período. Então, respondendo sua pergunta, Murilo, é realmente um mecanismo da administração pública segurar os pedidos de reequilíbrio de tarifas. Está, inclusive, a propósito disso, nós já recebemos, inclusive, reclamações de usuários de serviço público, se contrapondo à possibilidade do governo e do concessionário continuar cobrando pedágio nesse período da emergência. E realmente a indignação procede, já que vários outros serviços públicos não estão sendo cobrados. Tá? O que ocorre aqui é que, inclusive, essa pergunta que chegou a nós acusava o governo federal de insensibilidade numa concessão de rodovia que não foi feita pelo governo federal. Então, em primeiro lugar, é necessário que se avalie com precisão essas situações, porque o governo federal ainda está adotando várias medidas. Nós não estamos falando do direito provisório de 10 dias, nós estamos falando de um direito provisório que se estima dure 4 a 6 meses, ou com reflexos, inclusive, no próximo ano. Então, é necessário uma certa cautela. Portanto, o governo federal ainda vai emitir outras normas em relação à licitação, em relação ao pagamento de obrigações públicas. Né? Então eu queria registrar, existe sim uma pretensão da sociedade no sentido de suspender a cobrança de tarifas. Mas olha só, quando o usuário do serviço público deixa de pagar um serviço público, esse serviço é pago por todos nós. Então, é uma questão de ser feita uma avaliação criteriosa desse aspecto. Quando, por exemplo, uma pessoa não paga uma linha de ônibus, o ônibus que passa na frente é dada isenção a determinados grupos da sociedade por determinados motivos sociais que o legislador considerou relevante, é necessário reequilíbrio de tarifas. Por exemplo, se eu vou dar aqui isenção aos idosos nesse período, ou aqueles que estão em grupo de risco no transporte coletivo, todos nós vamos pagar essa despesa, porque o concessionário terá os seus direitos também preservados. É óbvio que o papel do Estado, como o Murilo sempre acentua, é que nessas situações o Estado se dispõe, e é dever do Estado, ser esse colchão de amortecimento para os impactos sociais de grande relevância, como estamos vivendo nesse momento. Muito bem. Professor, pegando uma das perguntas aqui, como é que a gente faz? A pessoa usa a pergunta do setor elétrico. Eu estou rindo porque a nossa colega aqui, a doutora Ana Luísa Jacobi, está propondo aqui uma pergunta
falando do setor elétrico, já teve uma retração de 15%. E aí, pegando esse gancho, aproveitar e falar sobre as concessões de aeroportos. Como é que o senhor encara aí os cenários de concessões de aeroportos e a condução pela administração pública nessas concessões? Afinal de contas, a malha aeroviária que sofreu o maior impacto aí desde o surgimento, do cenário de espinho, né? O setor aeroportuário foi o primeiro a merecer uma atenção do governo brasileiro na edição de medidas provisórias. Foi editada a medida provisória 925. A medida provisória 925 afetou a todos os usuários do serviço público, estabelecendo prazo para reembolso das passagens e também estabelecendo critérios para as empresas de aviação. No entanto, as concessionárias, os aeroportos, ainda precisam de um tratamento. A nossa proposta é, sem revisão de tarifas nesse momento, na verdade, os aeroportos estão hoje vazios, né? Mas que o concessionário, aquele que recebeu a outorga, tenha os pagamentos suspensos da outorga e suspensos também o dever de investimentos nesse período. De tal modo que isso facilitará a sobrevivência do concessionário. Não podemos esquecer também que o concessionário tem folha de pagamento e tem pagamento com os fornecedores. E também tem o direito de suspender os fornecimentos com os contratados, mas não tem o direito de suspender unilateralmente, por ato só do empregador, os contratos de trabalho. Como nós já sinalizamos na live anterior, nós estamos num momento em que o direito administrativo acaba sendo afetado pelo direito do trabalho e pelo direito tributário. Então, por essas outras vertentes, há necessidade de se criar também, o que o Murilo colocou, o colchão de amortecimento. Não é? Ou seja, o empregador concessionário poderá se utilizar dos instrumentos que foram colocados na medida provisória 927, que estarão garantindo o emprego e renda. Como o governo federal já estabeleceu alguns mecanismos, retirou a participação do sindicato em algumas ações, dando poder ao empregador para atuar visando preservação dos empregos e renda. Aliás, só pode usar os direitos da medida provisória 927 os empregadores que estão cuidando da manutenção de emprego e renda. O empregador que optar pela rescisão do contrato de trabalho durante o período de emergência não terá direito a nenhum abatimento de nenhum direito do trabalhador. Então é importante deixar claro. Quais são os instrumentos que o empregador hoje dispõe? Ele dispõe do instrumento de antecipação de férias, e o empregado sofre um pouquinho porque ele não vai receber um terço de férias antes e também não vai receber as férias antes do início do período. Ele vai receber já num período um pouquinho adiante do início das férias. E receberá o adiantamento 13º até o final do ano. Outra questão é a instituição do banco de horas, que pode ser, então, definido entre empregado e empregador, sem participação de sindicato. Aliás, já era permitido, desse modo, proceder, de acordo com o artigo 59, parágrafo 2º da CLT, e agora de acordo com a medida provisória 927. Então, a definição de banco de horas. A antecipação de feriados vai antecipar 2 ou 3 dias só de fruição desses feriados e não podem ser antecipados os feriados religiosos. Portanto, existem alguns mecanismos para adiar por 30 dias ou um pouquinho mais a realização efetiva da realização do trabalho e recebimento. Né? Então, o que nós gostaríamos de colocar? Nós recomendamos aos empregadores, em geral, a atuação quando pode liberar o empregado, que atue com esses mecanismos da medida provisória 927, deixando as pretensões de reequilíbrio e também os riscos dos futuros pagamentos, como a ideia que se tem se prolatado, se tem divulgado aqui em Brasília, da redução da massa de salários, inclusive de servidores, né, em 25% a 30%, esse é um assunto que a gente deve pensar daqui 20, 25 dias. Por quê? Porque muita coisa está acontecendo, o governo está atento a essas necessidades, há um esforço de todas as federações convergentes, apesar das divergências políticas,
nesse sentido. Né? Então, nós recomendamos adotar, quando necessária, as ações da medida provisória 927 e segurar um pouquinho mais até que esse direito provisório se estabilize. Professor, a pessoa fez o Diogo Pedrosa fez uma pergunta bem interessante. Ele falou, não sei se encaixa, mas ele quer saber, os hospitais que são administrados por OS também deveriam aguardar um momento mais para frente, um momento posterior para a revisão de seus contratos, fazendo uma equiparação aí ao que a gente propôs sobre concessões? Isso. Então, vamos situar essa questão das OS e dos concessionários. Vamos ter uma visão mais clara sobre esse assunto. Veja só, as empresas que trabalham, organizações sociais que trabalham gerindo hospitais, têm desempenhado um papel importante para a sociedade. E não pode, durante o período de emergência, ter os direitos da organização social subtraídos. Então, como regra, eu também recomendaria que tudo que pudesse esperar mais um pouquinho, 30 dias seria melhor, porque o direito estará melhor estabilizado. Esse direito provisório ainda terão outras providências. Na parte trabalhista, nós acreditamos que não virão muito mais coisas além dos cuidados com a folha de salários. Pois muito bem, mas na administração em geral haverá. Ocorre que as organizações sociais não podem ter lucro e, portanto, é incomum, não é comum, que a organização social tenha reserva de caixa, reserva de emergência. Por quê? Porque a relação que ela estabelece com o poder público inclui uma participação da OS e recebimento de dinheiro público. Não pode existir OS que só sobreviva com os recursos públicos. A organização social, se ela não trabalha tirando dinheiro do seu próprio caixa, ainda que seja pouco, ela trabalha tirando da sua organização a inteligência e a gestão do serviço. Portanto, a contrapartida dela poderá não ser financeira. Vamos agora aos impactos do período de emergência em saúde pública. Nessa área, nós estamos assistindo muito mais forte do que nas outras áreas a imposição de novas regras de contratação. Para o poder público, essas novas regras de contratação geram dificuldades. Para uma OS, nem tanto. A maioria dos fornecedores, muitos fornecedores, não estão aumentando os preços. Eu sei que está sendo revelada aí a questão do preço do álcool gel, o governo recomendou que você não compre a partir de um determinado preço, mas a maioria dos fornecedores não tem se aproveitado desse momento, como ocorreu em alguns poucos equipamentos e utensílios. A maioria tem exigido pagamento antecipado. Nas palavras de um fornecedor para um servidor público que fez uma pergunta para nós. Professor, o fornecedor usou a seguinte frase comigo: eu quero socorrer a administração, mas eu não quero sair daqui falido por isso. Então, em alguns casos, o pagamento antecipado tem sido imposto. Nessa situação em que a OAS tiver maior desembolso de pagamento antecipados, ela pode requerer antecipação parcial da fatura do mês. Veja, nós temos situações em que a organização social estava gerindo 40 leitos e de uma hora para outra passou a gerir 80 leitos de UTI. Então, é necessário que o Estado esteja sensível a isso e, inclusive, admita o pagamento antecipado de parcelas da fatura. Isso nada tem a ver com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tem a ver com aumento de quantidades, e essas quantidades poderão ser antecipadas. Pode ocorrer dessas quantidades terem preço diferente. E aí, Murilo, você também pode dar a sua contribuição. Esses preços diferentes, agora, pela alteração que foi feita na Lei 13, Lei número 13.979, é possível a administração pública justificar preços superiores aos que habitualmente paga em período de normalidade. Ou seja, o legislador e o governo federal, através de medida provisória, está criando as condições de conforto necessária para que o gestor público, eventualmente, pague preço superior.
Note que, nesse caso, é exigida a justificativa. Quando o gestor atua contratando ao preço que habitualmente ele contrata, segue-se as regras normais. Eu vou lá no sistema, busco o preço que habitualmente pago e registro. Quando vou pagar a mais, eu tenho que ter o cuidado de justificar criteriosamente isso. E um dos critérios pode ser a imposição pelo mercado fornecedor. Muito bem. Queria só fazer uma contribuição, doutor Diogo. Cuidado, porque, veja, não é incomum a gente ver muitas organizações sociais funcionando e atendendo hospitais com 4, 5, 6 meses sem receber. E aí, não é uma questão de revisão de contratos, mas uma questão de sensibilidade do poder público, porque, como o professor pontuou, existem diversos fatores que podem majorar os custos dessas organizações sociais pelo período próximo. Ainda que não seja adequado pedir um reequilíbrio agora, o ideal é que se espere um pouco, 1, 2 meses para realmente se avaliar, um mês para se avaliar o cenário. Se você tem um passivo de 4 meses, o cenário fica ainda mais crítico, ainda mais rápido. Então, essa sensibilidade do poder público de não atrasar parcelas a mais, tentar colocar mais em dia essas parcelas, principalmente no setor crítico como a área de saúde, é uma preocupação, é um ponto que deve ser ressaltado pelos nossos governantes, os ordenadores de despesas, ok? Professor, é importante, inclusive, a gente sinalizar, e eu sempre costumo deixar as minhas relações muito transparentes para continuar merecendo a credibilidade que nós merecemos até hoje, numa situação particular, por exemplo, de uma pessoa que é cliente nossa aqui, né? Lavanderia hospitalar. O ministro da Saúde disse que a lavanderia hospitalar é a linha de frente da área de saúde pública. Veja, a gente está assistindo na televisão que os médicos não têm o vestuário necessário para continuar enfrentando o período de emergência. Então, as lavanderias hospitalares têm essa linha de vanguarda. Se a lavanderia hospitalar é terceirizada, o pagamento em dia é necessário. Não se discute a questão de que os equipamentos e os insumos necessários à produção aumentaram o preço, mas pelo menos manter regularmente em dia é necessário. Numa situação de anormalidade durante o período de emergência, a troca do enxoval se faz com muito mais rapidez. Veja, se em situação normal se lava 12 por 24, passa a ser 6 por 36. Então, nós temos que trocar esse vestuário com muito mais rapidez. Daí porque o ministro da Saúde sinalizou, as lavanderias estão na linha de frente do tratamento da saúde pública. É um insumo essencial nesse momento. E pagamento em dia também é um insumo, é uma necessidade de todos os que trabalham. Vou responder a pergunta da Petrônia e eu já volto para o nosso assunto de concessões, isso é rapidinho. Petrônia pergunta se, apesar de... vejo que ainda há dúvidas, ela aponta que ainda há dúvidas na extensão da Lei 13.979 para os demais entes federados e para os entes subordinados à Lei 13.333, a Lei de Responsabilidade das Estatais. Então, ela pergunta aqui qual a amplitude da Lei 13.979. Como a Constituição Federal estabelece, é competência da concorrente da União, dispor sobre normas gerais de licitações e contratos. Então, veja, a União, ao dispor sobre hipótese de dispensa de licitação, abarca todos os entes federados. E na nossa análise, também inclui os entes que se utilizam da Lei 13.303, a Lei de Responsabilidade das Estatais, porque também lá está previsto contratação emergencial. Ok? Então, na nossa análise, a Lei 13.979 abarca, sim, todos os entes federados e, inclusive, as estatais. Voltando ao nosso assunto, professor, o doutor Álvaro Costa pergunta aqui, seria possível, então, pelo que entendeu, seria possível pleitear o adiamento de investimentos nesse momento por parte de concessionário. A dúvida é, como se poderia operacionalizar isso? Isso, só lembrando e corroborando, Murilo, com o que você falou, realmente a lei 13.979 aplica-se a todos indistintamente no território nacional, seja administração pública direta, indireta, está corretíssimo esse entendimento, e a própria lei, inclusive, não se limita à esfera federal, ela é uma lei ampla para enfrentamento da emergência. Em relação à questão do
de se alterar o período de investimentos é uma questão que, no nosso entendimento, deve ser feita a partir do requerimento de cada um dos concessionários. Há um dispositivo na Lei 13.979, que diz que alguns fatos são presumidos pelo direito a partir da sua vigência. Como o doutor Murilo acabou de pontuar, a Lei 13.979 ela tem uma abrangência ampla, o que, a meu juízo, também abrange as situações regidas de contratos e licitações regidas por outras normas. E aí vamos a esse dispositivo que eu queria destacar aqui. Dentro da Lei 13.979, merece uma atenção especial a ideia das presunções da lei. No artigo 4º-B, foi presumida a ocorrência de situação de emergência. Então, não é necessário que, nesse requerimento, o requerente, o concessionário que pretende alterar o período de investimentos necessários, ele faça grandes digressões, escreva um tratado sobre isso. Porque a lei, no artigo 4º-B, coloca que se presumem, já justificados, a ocorrência de emergência, a necessidade de pronto atendimento, risco às seguranças, limitação à parcela de contratações necessárias. Né? E também, em outros dispositivos, a lei usa a mesma expressão. O que será necessário demonstrar é a queda eventual de fluxo de caixa, mas essa também pode ser facilmente demonstrada. Por exemplo, numa rodovia que passavam lá 10 mil veículos, começarem a ter um trânsito de apenas 1.000, né? Então, é importante que a administração pública seja informada desses fatos. Nós recomendamos, mesmo assim, que o concessionário não tenha pressa em receber sua resposta. Pela lei, o prazo é de 5 dias para a decisão e, quando houver necessidade de parecer, amplia-se em mais 15 dias prorrogáveis por iguais períodos. Nós consideramos que esses prazos não podem ser atendidos no momento que a vocação da administração pública é para atender o estado de emergência. Então, ele pode formular logo o requerimento, né? Nós recomendamos esperar aí agora ao final do mês, né? Hoje nós estamos no final do mês, esperar mais alguns dias aí e fazer esse requerimento. Certamente a retroatividade da decisão é inerente à situação de anormalidade que estamos vivendo. Então, o administrador decidir retroativamente nesse período é perfeitamente aceitável. E aí a gente recomenda ao administrador que praticar algum ato retroativo, em poucos dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, invoque as dificuldades decorrentes da situação de emergência em saúde pública, lembrando que pelo artigo 4b já são presumidas as dificuldades existentes. Então, a nossa ideia é que deve justificar, inclusive demonstrando, eventualmente, a redução da demanda. Outro ponto importante a ser considerado é que várias medidas estão sendo pensadas pelo governo federal nesse momento e que devem afetar os contratos de concessão que foram atingidos diretamente por redução de demanda. Nós esperamos que isso venha a ser regulamentado. E por que a nossa esperança e por que a gente sabe que está sendo cogitado isso? É importante a gente lembrar que nós não estamos num período de revolução, nós não estamos num período de golpe, nós não estamos num período de desorganização da sociedade civil. Né? O estado de defesa não está sendo invocado em momento nenhum. Nós estamos no estado de emergência em saúde pública. O que isso significa para nós que trabalhamos no direito? Nós continuamos cumprindo a Constituição Federal e continuamos cumprindo a legislação. Nós estamos no Estado democrático de direito em que a emergência em saúde pública acaba interferindo, criando um direito provisório. Então, nós continuamos firmes na nossa base de sustentação democrática, que é a lei, e a lei, eventualmente, com a contribuição do Poder Executivo por medida provisória.
Professor, uma pergunta aqui da Eduarda, muito relevante. A gente fala aqui de fato do príncipe de atuações da própria administração que visam prejudicar a concessão. E ela traz um exemplo. Uma concessão para serviços de pátio e estadia. O prefeito decretou que a população não precisa pagar as diárias por 14 dias. Como fica a concessionária que continua prestando serviço? E aí eu contribuo. Como ela se resguarda durante esse período de crise? Qual é o objeto? Eu perdi a audição aqui. Qual é o objeto dessa concessão? Concessão para serviço de pátio e estadia. Também nunca tinha visto. Pátio e estadia também não tinha visto. Achei que era algum problema de audição da minha parte. Muito bem, eu queria agradecer a Eduardo, então, pela contribuição dela. Veja só, pela lei, pela legislação que está hoje em vigor, para fins de saúde pública, o governo passou a ter o direito de requisitar com indenização posterior. É preciso que a gente faça duas distinções nesse momento. Existem situações em que a continuidade implica em novo desembolso por parte do concessionário ou do permissionário. É o caso, por exemplo, de situações em que, para a continuidade do serviço, ele vai ter que pagar os insumos, vai ter que pagar pessoal. Nessas situações, ele tem desembolso. E aí não há governo que possa obrigá-lo a sustentar esse desembolso. Mas existe uma outra situação de concessão e permissão em que esse uso sem remuneração é possível nesse período. Em ambos os casos, haverá indenização. No primeiro caso, para que o particular seja obrigado a retirar o dinheiro do seu bolso, esse pagamento pode, inclusive, ser prévio. Na outra situação, eu deixar as pessoas transitar por uma rodovia, afetando a manutenção dela durante esse período, sabendo que vou receber depois alguma parcela daquela tarifa, sim, essa situação é diferente da primeira. Da primeira, ninguém pode obrigar o concessionário a tirar o dinheiro do seu bolso para realizar um objeto que é do governo. Nessa situação, cabe pagamento antecipado, cabe indenização. No caso de pátio e estadia, eu vou enfrentar a questão do seguinte modo: o simples uso do pátio deverá ser objeto de indenização posterior. Por quê? Porque o simples uso gera dano ao particular. Ele tem obrigações da manutenção da situação. Agora, a estadia, que implica em conservação e limpeza, essa não pode ser determinada gratuitamente sem prévio pagamento. E isso implica em recorrer ao judiciário se necessário. O ministro Dias Toffoli garantiu ao governo brasileiro que o poder judiciário não vai faltar nesse momento de estado de emergência. Então, é importante que a gente considere situações em que o particular ele deixa de zelar pela condição. Por exemplo, se na estadia implica em usar banheiros, se implica em usar roupas, o particular tem direito de exigir previamente do poder público o pagamento desses valores, dos valores pertinentes a essa estadia, ou um cronograma imediato. Nós temos cogitado a hipótese do gestor público enfrentar algumas situações, não com o pagamento antecipado, mas com a ideia do pronto pagamento. O que significa isso? Reduzir o período entre a entrega do produto e o recebimento. Né? A brincadeira que eu tenho feito com os meus amigos é, ao invés de fazer pagamento antecipado, compra lá as máscaras e diz: quando o caminhão encostar aqui, o senhor recebe o crédito na conta bancária. E deixa a ordem bancária pronta, faltando só apertar o enter lá. Né? O caminhão encostou, o motorista vem e desce, o caminhão está aqui na porta, eu vou descarregar agora. E ao invés do pagamento antecipado, às vezes essa negociação do pronto pagamento, do pagamento imediato pode ser feito. E os órgãos que já têm a concessão de suprimento de fundos aumentada, e que já tem vários servidores com cartão corporativo, estão levando muita vantagem nessa hora. Por quê? O poder público tem condições de atender melhor e mais rapidamente as emergências com garantia de pagamento efetivo. Então, voltando à questão aqui agora da pergunta da Eduarda. O simples uso
pode ser objeto de pagamento posterior. O desembolso necessário para a manutenção do serviço, não, eu não posso obrigar o particular a fazer, nesse momento, o desembolso contando com pagamento futuro. Isso. E aí, Eduardo, só contribuo que realmente a questão é delicada, alguns gestores têm cometido excesso, porque, na nossa visão, se o prefeito faz um decreto estabelecendo que não vai, os cidadãos não vão ter que pagar diária, no mesmo decreto ele tinha que estabelecer como que o concessionário vai ser remunerado, vai ser recompensado dessa retenção de receita, né, dessa redução de receitas. E aí eu sugiro você procurar um excelente advogado, e se você procurar no privado, eu tenho um bom para te indicar. Brincadeiras à parte, desculpa, eu não sei o nome da pessoa, ela colocou um nome aqui no usuário que eu não consigo identificar, mas ela pergunta qual medida tomar quando um prefeito fecha as fronteiras da cidade e impede a entrada de transporte do concessionário estadual. Nesse caso, antes do professor falar, gostaria de contribuir, veja, a gente está mais próximo do exemplo, quando o professor tratou duas situações na pergunta passada, no caso do desembolso e não haver o desembolso, se nós estamos em situação de SPIN, né, situação de emergência, e o transporte concessionário está suspenso, está interrompido, né, o transporte interestadual, interestadual está suspenso, o intermunicipal está suspenso, algumas questões têm que ser avaliadas. Por quê? O ônibus não consegue retornar para o município. Ok, não vai poder sair também, você não vai ter despesas. O que você vai ter? Vai precisar alugar um galpão para você estacionar os ônibus e depois buscar o ressarcimento pela administração pública. Isso é um cuidado relevante. Por outro lado, os ônibus que estão fora, esse é um cuidado. Por outro lado, se continua exercendo uma parte do serviço, você continua precisando de motorista, continua precisando de caixa e desses trabalhos, aí sim é o cenário que o professor apontou, né, na pergunta anterior, onde é devida a remuneração de imediato do concessionário. Professor, quer contribuir com a resposta aí, por favor? Eu queria contribuir um pouquinho mais abrangente do que da sua fala foi feita. Eu acho que é um momento incorreto para a gente debater questões do federalismo brasileiro, que sempre foi diferente, porque nós temos 4 entes federados. Nós temos estados, municípios, a União e temos o Distrito Federal, e distrito é uma parcela do município, de forma anômala, integrando uma unidade federativa. Ele também é uma unidade federativa. Então, acho que não é um momento adequado para se fazer isso. Mas, como nós falamos nessa live, nós estamos no Estado democrático de direito e, portanto, as competências não são alteradas. A restrição à circulação de veículos é um tema que tem que ser adequadamente estruturado. Vou explicar isso melhor. Por exemplo, em razão dessas medidas provisórias, não se pode restringir a circulação dos agentes de saúde, porque estão no exercício de atividade essencial. E também não se pode restringir a circulação dos profissionais da imprensa. Estou citando 2 exemplos, podia citar muitos outros. Veja só, a hora em que eu digo não vai ter transporte coletivo, como vai ficar o transporte do pessoal da área de saúde? Veja que essa garantia agora, inclusive, é feita em determinadas situações pelos profissionais de saúde, que são os grandes protagonistas nossos nesse momento. Se o profissional da área de saúde determinar o meu isolamento, que ele pode determinar isolamento ou quarentena, inclusive, a qualquer cidadão, ele pode requisitar até a força policial para garantia do cumprimento da sua determinação, tanto no isolamento como na quarentena. Então, não é o caso agora da recomendação de isolamento, que é uma outra medida, não está ainda com força de lei, é uma recomendação das autoridades nesse sentido e que deve ser acatada pela maior parte da população, sempre que for possível. Então, veja só, voltando aqui à questão, é necessário que a gente considere a questão do federalismo, que continua preservadas as competências de cada um dos entes federados. Outra questão importante, os prefeitos têm se envolvido nessa polêmica e estão esquecendo do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Note bem, para você compreender bem,
No governo federal, um dos primeiros atos praticados foi por decreto legislativo, o decreto legislativo número 6, aplicou as regras do artigo 65, e, portanto, o presidente da República, o governo, o Poder Executivo Federal, não precisa cumprir algumas das regras da LRF. Uma delas, os limites do endividamento, não precisa cumprir. Estima-se o endividamento adicional ao já previsto no orçamento em torno de 400 bilhões de reais. É quase um terço da arrecadação nacional. Segundo ponto, também não precisa cumprir o limite da despesa de pessoal. É importante que você compreenda. Ainda que o efetivo permaneça exatamente o mesmo, o limite da despesa de pessoal vai ser ultrapassado. Por quê? Porque o denominador desse percentual é a receita corrente líquida, que vai cair, é inevitável. A receita corrente líquida durante o período de emergência em saúde pública de importância internacional, de SPIN, vai cair. E, portanto, o numerador vai ser aumentado. Não precisa cumprir os limites da despesa de pessoal. E o terceiro ponto, também em relação a algumas regras do gasto público. Por isso, a primeira providência do Poder Executivo Federal foi colocar um decreto legislativo decretando estado de calamidade para os fins do artigo 65. O que estão esquecendo é que os estados têm que fazer o mesmo procedimento e o município também, senão não pode ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, agora seguir o modelo federal e decretar imediatamente estado de calamidade pública para os fins do artigo 65 implica a regularidade das contas. Isso é muito importante. Professor, aproveitando que você falou sobre o assunto, me tira uma dúvida sobre a LRF. O artigo 65 fala a seguinte redação, vou tomar liberdade do senhor. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese de estados e municípios. Como o artigo 65 tem na Assembleia Legislativa a declaração de reconhecimento de calamidade pública, inclusive para municípios, algumas pessoas têm perguntado se, no caso de Estado, se o Estado declara, como a Assembleia Legislativa reconhece, isso também se aplicaria aos municípios. Ou foi uma imprecisão do artigo 65, e aí a Câmara de Vereadores teria que reconhecer calamidade pública também no âmbito de municípios. Uma ótima questão mesmo. A maioria das pessoas não se atentou para isso, e agora aqui no meu relato eu também não atentei para o fato de que, em razão do princípio do federalismo, nós passamos a considerar que a Câmara Municipal pode atuar estritamente em relação ao município. Mas se o Estado decretar, por meio da sua Assembleia Legislativa, no Estado, todos os municípios estarão, então, abrangidos pela calamidade pública. Ou seja, se o Estado não atuar, o município pode preservar as suas competências aqui colocadas. Por quê? Porque, por ser uma unidade federativa, pode ter, nesse aspecto, uma exoneração própria do cumprimento da LRF. Perfeito. E aí, professor, aproveitando o termo de lei de responsabilidade fiscal, nós temos aqui o grande mestre, o professor Tadahiro, e ele pergunta para a gente, apesar da regra em direito financeiro, em relação às fases da despesa, exigir que a liquidação anteceda o pagamento, havendo antecipação de pagamento, e afinal ficar comprovado que o efetivo recebimento, não seria justificável ter havido a ilegalidade. E tendo em vista a atual situação da calamidade pública sanitária, poder-se evocar o artigo 22 da LINDB. Muito bem. Eu queria fazer uma saudação especial ao professor Tadahiro. O professor Tadahiro é, sem dúvida, hoje uma das maiores autoridades que a gente tem em direito financeiro no Brasil, né? Além de ser um grande especialista em saúde pública, tem dado uma grande contribuição ao nosso país, com seus trabalhos, com suas obras, com seus pareceres, e especialmente com a sua humildade em servir aos colegas, à sociedade e à administração pública. Tem razão o professor Tadahiro. Veja só, se a liquidação é uma etapa anterior ao pagamento, quando eu faço o pagamento antecipado, eu estou subtraindo uma das etapas importantes do direito financeiro, que dá a certeza do quanto é devido ao credor.
Então, nós estamos efetivamente antecipando e subtraindo essa etapa. E como fica essa questão? Veja só, pela lei de licitações e contratos, a lei geral, nós temos um prazo para recebimento provisório de obras e serviços de engenharia. Está lá colocado no artigo 73 da lei, inciso 1, salvo engano a letra A, o prazo de 15 dias. Ocorre que para compras e para aluguéis não foi definido prazo nenhum. Nós temos sugerido que, na ausência de prazo estabelecido na Lei 8666, o prazo seja de 5 dias para o recebimento provisório de compras ou de bens dados em locação. Seja o prazo de 5 dias da Lei 9784. Pois muito bem, então nós temos o prazo de 5 dias para o recebimento provisório comum, compras e aluguéis, e 15 dias obras e serviços de engenharia. Assentado esse ponto, o pagamento é posterior ao recebimento provisório. Dentro do pagamento provisório até o recebimento definitivo, recebimento provisório até o recebimento definitivo, a administração pode permanecer com a garantia. E, portanto, a partir da garantia, ela pode descontar o que for devido, inclusive glosar na devolução da garantia o valor que entende que não foi pago, não foi executado corretamente. Nas situações do período de emergência em saúde pública de importância internacional, nós consideramos possível o pagamento antecipado. O pagamento antecipado, eu tenho algumas ideias particulares que a gente tem defendido. Pagamento antecipado, por exemplo, a administração pública pode fazer com muita tranquilidade quando é um contrato de fornecimento contínuo ou de serviço contínuo, em que ela tem o valor da garantia maior que o pagamento antecipado. Então, ela está protegida. E é o que exige no governo federal, o que se exige no governo federal para pagamentos antecipados. Nós não podemos sair por aí fazendo aventura com dinheiro público. Então, uma ideia, se eu tenho garantia, está ótimo. Segundo, se eu estou ficando com os bens, é o caso da entrega. O sujeito vem e entrega um computador para mim. Né? Na hora da entrega, essa ideia do pronto pagamento, ele me dá o computador e eu pago ele na hora, antes do recebimento definitivo do objeto, eu tenho uma garantia, que é um computador. Né? Eu tenho um automóvel dado em locação. Então, eu tenho algumas garantias. Agora, o grande risco existe quando eu estou contratando alguém que nunca contratei antes, que não tem o CIAF, que não tem registro de fornecimento anterior e que está me oferecendo alguma coisa extraordinária, por um preço também extraordinário. Então, a gente tem que desconfiar nessa situação. Por isso que a lei estabelece, a norma estabelece, os cuidados necessários ao pagamento antecipado. E como o Murilo lembrou no vídeo anterior, na live anterior, como regra, o pagamento deveria ser feito com desconto, porque está sendo feito o pagamento antecipado. Se o gestor não consegue pagar desconto, deve colocar isso no processo. Dadas as circunstâncias, não conseguir o desconto previsto no artigo 40, inciso 14, letra D de dado. Tá? Nas demais situações. Então, tem razão o professor Tadahiro que a ausência de liquidação traz uma preocupação maior para o gestor público, mas não é motivo de condenação. Ele mesmo invoca o artigo 22 da nova lei de introdução ao direito brasileiro. E está corretíssimo, como sempre, o professor Tadahiro. Professor, vou pegar duas pessoas fizeram perguntas em um tema relacionado, o Alden e o Rogério, falam sobre matriz de risco. O Rogério primeiro pergunta se até que ponto a matriz de risco do contrato deve ser respeitada. E o Alden, que eu acho que tem bem relação com a pergunta, fala, considerando o ineditismo de uma crise da ordem causada, uma crise relativa ao SPIN, é lícito cogitar alterar a matriz de risco? E aí... Olha só, que questão bem colocada para nós. O artigo 4º, inciso 4E da Lei 13.979, acrescido pela medida provisória 926, ele fala do termo de referência simplificado. Né? E aqui, na sequência, também o dispositivo, deixa eu encontrar aqui, a apresentação do documento relativo à Seguridade Social.
Deixa eu aproveitar enquanto você está pesquisando, professor, e fazer um parênteses pessoal que está acompanhando, só para todo mundo ficar na mesma página. Então, matriz de risco é um documento que é previsto hoje pelas mais modernas ferramentas de planejamento da contratação, que devem acompanhar tanto o edital quanto o contrato da futura contratação, onde se define responsabilidades e direitos das partes, de forma a limitar situações específicas e dizer quem é o responsável. Por exemplo, você pode ter uma matriz de risco. Desculpa, pode falar, professor. Desculpa, não, continue. Você pode ter uma matriz de risco estabelecendo que a variação cambial até 10% é risco do contratado, acima disso, o risco do contratante. Você pode ter uma matriz cambial falando que, no caso de greve ou terceirização de mão de obra, o risco é do contratado, e em outra situação, o risco é do contratante. É lógico que num cenário de crise, como o Alden pontuou, de ineditismo, como o que a gente teve vivido do SPIN, ninguém colocou na matriz de risco, né, do ano passado, dizendo, olha, se acontecer um SPIN, eu vou retribuir a responsabilidade desse modo. Contribuindo, antes do professor então pontuar também, a matriz de risco, em regra, tem que ser respeitada. Para ela ser alterada, você precisa ter realmente um caso que mostre que o paradigma estabelecido previamente não se mantém. Em regra, a matriz de risco deveria ter algum dispositivo falando sobre força maior, caso fortuito, fatos imprevisíveis, e, em geral, as atribuições são divididas entre o contratado e o contratante, porque tem que ser analisados o caso concreto. Então, se a matriz de risco foi bem pensada, ela é respeitada e, mesmo assim, se adequa à situação emergencial, né? E aí, já passando para o ponto do que o Alden trouxe, sim, lógico que, frente a um novo cenário, é o ideal eu realmente melhorar a minha matriz de risco, aprimorar a minha matriz de risco para se adequar à situação emergencial ou à situação, de calamidade pública, se isso não foi pensado antes, né? Professor, por favor, suas contribuições. Isso, olha só, eu falei do artigo 4E, mas, na verdade, o artigo 4E trata efetivamente da simplificação do termo de referência, indicando os modelos, indicando os elementos que devem constar desse termo de referência simplificado. Mas o artigo 4º, letra D de dado, coloca o gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. Nós estamos terminando um livro essa semana sobre o direito provisório durante o período de emergência em saúde. Eu até estou convidando todos vocês a fazerem um contato com a editora Fórum para tratar dos detalhes que a gente está lançando em breve, provavelmente agora nos próximos dias. É uma obra que nós escrevemos cuidando do direito tributário, do direito administrativo e do direito trabalhista, inerente a esse momento provisório, e com certeza vai ter reedições, né? Então, por isso a gente está preferindo a via do e-book, né? Nós, nesse trabalho, nós já situamos o seguinte: o gerenciamento de riscos, da forma como está no artigo 4º, letra D de dado, ele traz algumas peculiaridades. Primeiro, é porque vai se tornar uma obrigação do gestor do contrato zelar para que ele seja construído. O gerenciamento de riscos desse tipo de contrato, como o governo quer apressar a contratação, ele estabeleceu que haverá necessidade desse instrumento, mas deve ser feito durante a gestão do contrato. Note que é a primeira vez que a gente tem lei federal tratando do assunto gerenciamento de riscos na 8666. As outras contratações via RDC que pode ser utilizado, lembre-se, o RDC pode ser utilizado, o pregão pode ser utilizado, a lei do pregão não previu. Na lei do RDC já é previsto, né? E na lei das estatais também é prevista a questão de riscos. Voltando aqui à nossa questão, agora passa a ser uma obrigação do gestor do contrato zelar para que exista um instrumento dentro do processo chamado gerenciamento de riscos. A nossa proposta, inclusive, é que o gestor do contrato normalmente é um servidor designado que conhece o objeto da licitação, mas não tem domínio, normalmente, domínio jurídico, de administrativo, de contabilidade, de economia, para estabelecer uma excelente matriz de risco, a partir do qual se faz o gerenciamento dos riscos. Então, nesse cenário, a nossa proposta tem sido o gestor do contrato, o fiscal do contrato, nomeado na forma do artigo 67 da Lei 8666, junto com o preposto da empresa, nomeado de acordo com o artigo 68 da Lei 8666, juntos vão construir uma proposta de matriz de risco e de gestão de risco. Bom,
aí existe uma diferença. A matriz de risco prevista na Instrução Normativa número 5 para o governo federal, ela coloca como um instrumento antecedente. E, portanto, um instrumento que não é influenciado pelo que está acontecendo. Esse gerenciamento de risco previsto no artigo 4º, letra D de dado, é diferente. É um gerenciamento de risco que considera a situação de emergência em saúde pública. Portanto, ele vai ser adequadamente tratado. Qual é a grande vantagem de se trabalhar logo nesse instrumento? E aí um aviso para os empresários. É muito importante a construção desse documento. Assim que tiver um tempinho, você dedicar uma atenção e fazê-lo. Por quê? Porque ali nós vamos prever situações e vamos definir adequadamente eventos e vamos, inclusive, estabelecer critérios de remuneração. Por exemplo, vou aqui colocar a situação que está sendo vivenciada por uma empresa de conservação e limpeza e foi trazida por um servidor público. Nesse caso, a empresa teve que contratar um outro efetivo. Quando foi contratar, o dono da empresa foi lá e obteve dessas pessoas, ele comparou lá rapidamente o efetivo que ele precisava. Não atentou para pedir certidão de nascimento de cada um no momento que estava chamando as pessoas, numa fila que se formou. Né? Então, veja, ele contratou essas pessoas e aí descobriu que vários moravam no mesmo local e usavam transporte solidário. O que acontece nessa situação? Ele tem que prever a possibilidade do folguista, mas tem que prever também a possibilidade de colocar as pessoas de férias. E qual é o impacto disso agora? Pela medida provisória 927, você pode colocar em férias quem não completou o período aquisitivo. Pois é, e como é que eu vou deixar essa pessoa em casa? Alguns diriam simplesmente, não, ele está no contrato de experiência, pague os dias que estão faltando e mande embora. Só que outros não estão. E a ideia da demissão é o último remédio que o governo federal vem determinando. É por isso que o governo federal está tentando amparar o empregador da pequena e média empresa, para que ele não demita as pessoas nesse momento. Então, veja, se esse cenário está sendo construído, é necessário agora, no gerenciamento de riscos, que se coloque essas novas intercorrências. Olha, se eu precisar afastar, se o meu empregado for condenado pelo serviço médico a isolamento ou quarentena, eu tenho que ter mecanismos para repor essa obra. Até porque são situações em que a própria legislação não tratou ainda adequadamente. Então, gerenciamento de risco. Artigo 4º, letra D de dado, pode ser feito durante a execução do contrato. No caso de fornecimento, não tem gerenciamento de riscos, é só no caso de serviços e obras. Na prática, não vai se construir um gerenciamento de risco para fornecimentos agora, exceto se for fornecimentos parcelados. E aí também é muito complicado fazer esse mapa de riscos agora, nesse momento. Nós estamos recomendando sempre os esforços no gerenciamento de riscos de obras e serviços. Muito bem, professor. Aqui outra pergunta do Alden. Ele fala, se o concessionário se depara com alguma ilegalidade praticada durante a SPIN por os gestores e órgãos públicos, ele deve se insurgir contra ela? E aí ele traz sobre a questão de se ele não fizer nada, se alegada violação àquele princípio ao dever de reduzir a perda, né? A expressão em inglês é duty to mitigate the loss, quando de eventual revisão. E aí, já passando para o senhor a bola mais arredondada, essa é uma grande preocupação. Se por um lado o concessionário não deve ficar pedindo reequilíbrio agora, por quê? Porque ainda temos que avaliar o impacto disso, aí pelo menos a médio prazo, 2 meses, 1 mês, para avaliar o impacto disso ao longo da concessão, ele não pode deixar de formalizar e registrar quando a administração pública pratica atos que ele entende ser ilegais, ou que ele entende causar um prejuízo
a equação econômica da concessão. Ainda que ele não venha pleitear o reequilíbrio agora, ele tem o dever de registrar essas ocorrências, ok? Como o exemplo que deram mais cedo, desculpa, não lembro quem perguntou, a questão da concessão de pátio e estadia. Se o prefeito coloca que não vai ser cobrada diárias, ainda que não seja realizado o pleito reequilíbrio agora, não se judicialize agora, é necessário formalizar agora o impacto financeiro dessa decisão para que, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, o concessionário tenha elementos para, se for o caso, judicializar, pedir um reequilíbrio e formalizar e mostrar o cuidado adequado durante esse cenário. O professor quer contribuir aí? Quero contribuir. Olha só, a observação está correta, eu só queria acrescentar alguns elementos a essa questão. Veja só, nós assistimos a criação de uma jurisprudência, a meu juízo, completamente errada, em que se estabeleceu o seguinte: a empresa que aceita prorrogar o contrato sem ressalvar que o direito de reajuste ou repactuação continuam sendo devidos, ela tacitamente abriu mão do seu reajuste ou da sua repactuação. Essa jurisprudência foi formada, lamentavelmente, no nosso país e criou um cenário inusitado para o profissional do direito, que é a renúncia tácita a direitos. Mas a empresa, às vezes, vem buscar a repactuação devida a mais de 2 anos. Sim, ela abdicou desse direito expressamente? Não. Então, não posso presumir que alguém abdicou do seu direito por não ter postulado ele devidamente, se a lei não estabeleceu que ocorrerá decadência. Se a lei estabelecer que ocorre decadência do direito por não exercer em determinado momento, eu não posso, na via de interpretação, impor decadência a direito. Pois muito bem, o que está acontecendo agora? Todos estão preocupados com o dia seguinte. Tanto os empresários que estão aceitando contratos, inclusive com preços que eram devido à repactuação, sem repactuação, para atender a administração pública, quanto o servidor que teme que a legalidade dos seus atos venha a ser depois analisada com o mesmo rigor dos tempos de normalidade. E essas preocupações se justificam. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Felipe Santa Cruz, fez um alerta há algum tempo atrás sobre o apagão das canetas por falta de pessoas com coragem para acompanhar e para decidir atos. Só um minutinho. Rogério, de vez em quando está caindo a conexão do Murilo para mim, aqui na tela. Me ajuda aí. Desculpa, uma falha técnica nossa aqui. Olha só. Nessas questões, o que nós temos observado? O Murilo já colocou muito bem, mas nós temos observado o seguinte: a boa vontade de qualquer uma das duas partes, do servidor, do gestor público, né? O servidor público, por exemplo, corre o risco lá do artigo 37 da LRF, só começa o serviço que depois eu formalizo, né? Ele está praticando uma ilegalidade e a administração e o empresário também está praticando ilegalidade. Pode deixar assim, isso tá, para mim ficar melhor. Isso. O empresário está praticando a ilegalidade e o servidor público também, né? Que inclusive pode ser criminalizada num tempo de normalidade. Me dá aqui as máscaras que depois eu lhe pago. Põe o pessoal trabalhando que depois eu faço contrato. Isso tudo são atos ilegais. Então, o que a gente tem recomendado? E a ideia do Murilo é a melhor possível. O empresário, olha, tecnicamente, sobre o aspecto da legalidade, em tempos de normalidade, o ato não é regular. No intuito, com o objetivo de colaborar com a administração pública durante a emergência, estamos assumindo o risco, né? Ou estamos aceitando a imposição. Existe uma diferença que a lei estabelece entre requisitar, a empresa vai lá e toma os objetos para pagamento posterior, né? É um ato de violência máxima no regime capitalista e, portanto, é uma exceção que deve ser muito bem sopesada, né? Há, inclusive, registros de outros países que já estão fazendo isso, né, requisitando produtos da iniciativa privada que estavam em estoque, né? E nós temos que tomar esse cuidado. Então, basta o registro. O ato não está em conformidade com a legalidade dos períodos fora do período de emergência, né? O ato não está em conformidade com a legalidade. E aí, o gestor.
Eu tenho recomendado que não se use, eu usei aqui, depois pensei, a palavra risco, eu assumo o risco disso. Não, não assuma o risco. O risco, nesse caso, não pode existir. Se você assume o risco, amanhã depois eu não vou pagar você porque assumi o risco de fornecer sem contrato. Né? Então você não assume o risco, você registra que o ato não está em conformidade com a legislação do tempo de normalidade do direito. Né? É a minha recomendação, como foi exatamente a sua, Murilo. Muito bem. Professor, nós estamos acabando aqui as perguntas sobre permissões, concessões. Temos uma pergunta sobre doação. Queria fazer ressalva. A Tereza explicou aqui que é a concessão do pátio e estadia de veículos rebocados. Sim. Então, veja, o custo da manutenção cai bastante, porque não é estadia de pessoas, né? Exatamente. Mas né? O custo do banheiro para os motoristas, o custo da vigilância do local. Então, tem custos, e esses custos que implicam desembolso, pode o particular pedir o adiantamento se ele não puder suportar com seus próprios recursos. Beleza. Professor, então, indo para a última pergunta aqui, ou últimas perguntas, de acordo com as preferências, o advogado Paulo Sanata, ele fala, a gente falou um pouquinho sobre o LRF, na Bahia o reconhecimento de calamidade pública foi concedido ao Estado e ao município de Salvador. No entanto, outros municípios estão fazendo requerimento deste reconhecimento perante a Assembleia. Neste caso, esse requerimento dos municípios seria desnecessário, tendo em vista o reconhecimento de calamidade do Estado? Pois é, eu não conheço esse reconhecimento de calamidade do Estado da Bahia. E aí me surge uma questão. Se ele decretou do Estado todo, em especial a Bahia, ou se ele quis dizer que era só para órgãos estaduais e o município da Bahia. Então, na segunda situação, se ele diz que é só para os órgãos estaduais e o município de Salvador, aí realmente me parece que a Assembleia Legislativa perdeu a oportunidade de declarar para todo o Estado e todos os municípios da Bahia, né? E não apenas Salvador. Então, acho que esse ato deve ser corrigido pela própria Assembleia Legislativa nos termos que você, inclusive, pontuou muito bem do cumprimento do artigo 65. Não o fazendo, o prefeito reúne a Câmara Municipal e vai fazer. Eu me lembrei, inclusive, agora, que depois que você fez o registro, Murilo, que um dos objetivos de concentrar o poder da calamidade pública na Assembleia Legislativa é porque na cidade, né, muitas vezes há um antagonismo muito sério entre o prefeito e os vereadores. Então, a decisão macro ali era o objetivo de favorecer o prefeito. Né? Mas se o prefeito não foi favorecido, o governo estadual foi omisso, ele pode, a nosso juízo, em razão do regime federativo, se proteger com a calamidade pública da cidade. Ou, como o próprio Paulo sugere, fazer um requerimento à Assembleia Legislativa, né, para que conheça isso. Eu acho que os dois modos são razoáveis para o enfrentamento dessa crise. E muito boa ideia do Paulo, viu? Eu não tinha pensado nessa ideia, muito boa ideia do Paulo. Perfeito. Professor, quer a última pergunta? Ou as considerações finais? Eu queria fazer, então, eu vou partir para as considerações finais. Olha só. Por mim, eu ficaria aqui o tempo todo até acabarem as perguntas. Mas eu fui informado que, por motivos técnicos, isso não é possível. Né? As pessoas não ficam mais que 1 hora na frente da televisão, né? Nem na frente do vídeo. Então, por motivos técnicos, nós vamos ter que encerrar aqui. Mande as suas perguntas para esse canal, a gente vai ter boa vontade para tentar. Nós também estamos, eu particularmente, mesmo no meu computadorzinho lá, eu também estou com muito trabalho, né? Mas a gente sempre tenta tirar um tempo para a gente resolver as dúvidas. Se você precisar de uma resposta mais consistente para colocar no processo, aí eu vou sugerir para você contratar o Instituto Protege, ele tem lá um portfólio em que responde uma pergunta, 50 perguntas, 10 perguntas. Eu faço parte dos professores do Instituto Protege que se dispõem a responder, então, as perguntas, mas aí já é um contrato com o Instituto Protege. Né? Pelo que eu sei, inclusive, pode ser pago pelo cartão corporativo, mas é uma questão para você pensar depois. Né? Então, agora aqui, a gente está em live, você pode mandar as perguntas para cá, a gente vai tentar responder, apesar da grande demanda que a gente está tendo em relação a esse assunto. Nosso interesse é continuar servindo a você, ao serviço público brasileiro, a toda a sociedade, porque nós acreditamos que essa é um modo que a gente pode trabalhar
né, já que nós não somos profissionais da saúde, nós somos profissionais do direito, cada um no seu quadrado, tentando ajudar todo mundo para que as coisas sejam melhores. E existe um trabalho nosso que é remunerado, você sabe disso, e esse trabalho remunerado continua sendo prestado com os devidos protocolos éticos necessários, né? Mas continua sendo prestado, afinal de contas, a gente também tem as contas para pagar no final do mês, como você e como todo mundo, tá certo? Mas essa aqui é a nossa contribuição à sociedade. E eu queria muito agradecer aí o apoio da equipe técnica que está por trás, né, o Murilo, que, como eu falei para vocês, quem fica recebendo perguntas, porque se eu fizer duas coisas ao mesmo tempo, eu me perco, e ele consegue fazer essas duas coisas aí, de atender as perguntas e ainda ajudar a resposta, tá bem? Agradecer também ao Luiz Cláudio, eu sei que ele está pensando também em outros trabalhos, e agora o nosso e-book, que está chegando aí, nós já terminamos a escrita, agora está naquela sessão de acabamento, revisão de português e formatações e tal, que são necessárias, tá bem? Então, continue contando com o nosso trabalho, que a gente puder fazer, vamos fazer para melhorar o nosso país. Também gostaria de agradecer a todos, tivemos bastante pessoas aqui na nossa webinar, foi um prazer estar aqui com vocês, discutir temas complexos, difíceis para ajudar no desafio da gestão pública. E meu último clamor aí, gestor público tem a sensibilidade, o empresário não é um adversário e precisamos estar juntos para enfrentar os desafios. E empresário, não se use das ferramentas que ele permitiu para abusar do poder, para se aproveitar da administração pública. É um momento de crise, a gente tem que se unir para superar essa crise o mais rápido possível. Muito obrigado a todos e até mais.